Chegamos! Nossa, depois de 3 anos, estamos de volta aqui no nosso espaço em São Tomé das Letras, Minas Gerais. Uau! Nossa, vocês já chegaram junto conosco lá na cidade. Ficamos 2 dias por lá e agora vamos chegar aqui e ver a realidade. Nós somos a Kombi Nômade, viajando pelo mundo. Nós somos a Kombi Nômade, de rolê pelo mundo. Kombi Nômade, é um canal Kombi Nômade. Não tem igual Kombi Nômade, é natural Kombi Nômade, é um canal. Tá, cadê o fubá? Olha, aham, senta aí, senta aí pra trás, vai pra trás, vai, muito bem, tava caindo o fubá, vai logo logo ver o fubá. Chegamos! Nossa, depois de 3 anos, estamos de volta aqui no nosso espaço em São Tomé das Letras, Minas Gerais. Uau! Nossa, vocês já chegaram junto conosco lá na cidade. Ficamos 2 dias por lá e agora vamos chegar aqui e ver a realidade, como tá o nosso espacinho lá embaixo. Depois eu explico melhor de toda essa comunidade aqui para vocês. A Kombi, ó, uhul, guerreira, hein? Vou deixar um trechinho dela saindo desse estacionamento. Agora ela acabou de voltar. Quem diria? Nem nós, eu acho que tínhamos a real noção que ela conseguiria ir e voltar, né? E voltou. Voltamos. A Oni tá reconhecendo, ainda não encontrou o melhor amigo, que era o fubá, mas ela já sabe mais ou menos onde tá. E aqui onde a Kombinha tá parada é o estacionamento coletivo. Raoni, você já achou onde o rio? Onde o rio ela recordou de tudo, gente. Aqui, ó, era uma escultura, agora tá meio acabada. Que é da Pachamama, ou Mãe Terra. E ela é feita com várias coisas recicláveis. E de terra, ó, dá pra ver ali. Vamos, Aori, vamos descer pra lá. Lá embaixo tá mais fresquinho. Então é lá que a gente vai ficar. Também tem uma estrutura onde a gente vai poder guardar as nossas coisas. Vamos, Aori. Pegar uma sombrinha aqui pra parar e falar um pouco com vocês. Que o sol tá incrível de forte. São Tomé tem isso. Ele tem as 2 estações bem demarcadas. E principalmente também o dia e a noite muito intensos, porque de dia aqui é muito sol quando é verão
E à noite, ainda bem que é fresquinho, que é fria à noite. Ontem mesmo a gente usou cobertor, que fazia muito tempo que não usava. Então a montanha tem essas duas partes. No inverno também chega a -0 aqui. E congela, que chega até a gear. E eu tô um pouquinho não, eu tô muito emocionada. Por isso que a gente esperou 2 dias para descer, porque são muitas emoções, tanto reencontrar os amigos, quanto a própria cidade. A gente tem uma história aqui de 10 anos antes de sair para viajar, né? Uma história muito marcante para nós, porque a gente começou do zero, né? E construímos casa através de voluntariado, trabalhávamos com bioconstrução e permacultura, que são técnicas de construção sustentável. E assim, depois eu vou pegar o Fábio, a gente vai sentar e vai explicar um pouquinho dessa história para quem também tá chegando agora, para quem não sabe. Tomar cuidado que o mato tá alto aqui. Tá alto mesmo, surpreendente. E ficar 3 anos fora, a gente observa muito a mudança das árvores, né? Aqui a gente deixou muita coisa plantada. Vamos ver como vai estar. Lembrando que a gente voltou aqui no primeiro ano para tentar o visto, que a gente saiu sem o visto, né? Depois da pandemia a gente falou, não, é agora ou nunca pra gente realizar esse sonho, para tentar, né? E a gente viu que o agendamento para tirar o visto americano, para a gente poder chegar até o Alasca, estava previsto para 2 anos a entrevista. Aí a gente falou, ah, não, vamos. E quando for, né, chegar a nossa vez da entrevista, a gente volta de onde estiver. E aí deu 1 ano, a gente conseguiu um encaixe. Então a gente voltou para cá e foi negado. Vocês viram que foi maravilhoso até o México, já valeu muito a América Latina. A gente voltou para cá. E então já teve algumas surpresas, porque é isso, você morar na roça e deixar abandonado. Aqui é o Coragem, ó. Eu tô caminhando com vocês, mas não tô mostrando muito. Tem muita coisa aqui pra gente apresentar. Aqui é a casa da Pri. Aqui, galera, é uma comunidade. Depois a gente vai explicar muita coisa pra vocês. Mas pra começar, aqui é uma comunidade que nasceu de um sonho de trazer mais pessoas, dar condições de pessoas poder ter seu espacinho, vivermos no coletivo e trabalharmos com sustentabilidade, que já era o que a gente fazia. E aqui, ó, tá? Será que não vai incomodar, Fá? Não, né? Aqui tá a nossa casinha, nosso chalé. Mas a gente volta para casa sem casa ainda. Isso porque tá alugada para as pessoas muito queridas até dia 10 no mês que vem. Mas não tem problema não, porque a gente vai ter que ir ainda ver a família. Realmente a gente já adiantou demais a chegada, a gente já não aguentava. Tiramos o caldo da Kombi na BR-319 e a gente falou, bora chegar, mesmo sem ter o espaço, porque tem a nossa casa que é a Kombi, né? Então daqui a gente vai ver a família, vai passar um tempo com a nossa família. A gente ainda vai colocar a combinha, se Deus quiser e tudo der certo, para reformar em São Paulo. Então a gente volta e aí dá o tempo certo, né? Tudo no seu tempo. É felicidade, hein? O Fá tá ajeitando a nossa casa onde vai ser. Pode ir, mas tá bom, já tá bom. Tá bom, amor. Tá no sol. A gente precisa de sobra as baterias. Olha o tamanho disso, gente. Como cresceu essas bananeiras. Isso tudo plantamos quando a gente saiu. Tem muita coisa, claro que não resistiu, a gente vai ficar sabendo depois com o tempo, mas tem muita coisa linda assim, olha isso.
E antes da gente dar aquela volta com vocês, né, e até falar melhor dessa história, que é uma história muito, acho que interessante e comprida também. A gente vai agora arrumar a casa aqui na Kombi, porque chegamos, né, então já viu. Tem coisas que a gente pegou no mercado também que tem que ser armazenada. Nos encaixar aqui nessa realidade e depois a gente vê como que tá todo o ambiente, né, Fá? Sim, claro. Olha só aqui a realidade da Kombi. Olha isso, despencou até as luzinhas. Vocês viram aí que a estrada aqui é um tanto quanto desafiadora, né? A gente fala que é pior que a 309. Pra quem assistiu aí a jornada, é pior, não é? Você que dirige. Só a diferença é os quilômetros. É, menos quilômetro. Uhum. Aqui foi 12 quilômetros no caso. É, que a gente tá da cidade do centro pra cá. Bora então ajeitar essas coisas, gente. Daqui a pouco a gente volta. Tchau. Não, tchau não. É deixa o like. Deixa o like, Deixa o compartilha, like. ativa o sininho. Aê. E quem puder ripar, aonde tá ali, ó, divano. Bem, aqui na Kombi, algumas coisas já foram lá para um quartinho. A gente tá tentando espalhar, mas claro, vai ter a geral, porque daqui a gente parte sem nada, só com os móveis, mas sem bateria, sem placa, para poder internar a Kombinha. Então, esses dias vai ter muita coisa. O que eu queria mostrar para vocês aqui dentro, enquanto eu tava limpando, eu descobri, é que olha o calor como foi extremo. Derreteu nossas velas que ficavam no vidro, ele chegou a estourar. Olha só isso aqui. Derreteu. E aqui o calor foi tanto, já tava soltando, que acabou soltando o resto. Então o teto vai cair, ainda bem que a gente chegou a tempo, hein? A Oni já tá pondo ordem aí nos amiguinhos. Ciumenta com a Kombi, mas se deu muito bem já com os cachorrinhos daqui. Pronto, casinha no jeito agora. Já chegamos até a fazer um lanchinho, tudo arrumado. E tem um serzinho que eu esperava muito chegar aqui pra rever, que é a Kiara. E ela sentiu na hora, só foi chamar e ela chegou pra cá, ó. Só que ela tá escondidinha. Olha lá, ela ali de baixo. Kiara. Pss, 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 pss. Ainda tá meio cabreira por causa dos cachorros, porque aí tem 2 cachorrinhos lá dos inquilinos lá na casa, então... Olha lá, Kiara! A Kiara é a nossa gatinha, mas como ela não tem um espírito viajante, até tentamos, viu? Tentamos fazer algumas viagens com ela, mas ela passou muito perrengue. E como ela já estava acostumada com toda essa liberdade, ela é muito selvagem, difícil até de pegar no colo, mas ela já viveu dentro dessa casinha. Ali ficava a caminha dela e tudo. Então ela ficou sob os cuidados da Pri, a nossa vizinha, que eu agradeço. Não tenho como agradecer tanto quanto realmente deveria, porque cuidar de um bichinho que nem era dela e com tanto carinho, a Pri cuidou com muito amor da Kiara esses anos. E assim que a gente chegou, Kiara voltou aqui pra Kombi, tá agora percorrendo tudo pra reconhecer. Que legal, que especial, gente, nossa! É, manda um salve pro pessoal, fala, ó, prazer, agora eu vou fazer parte dessa aventura de outra maneira. Das coisas aqui da roça. Olha isso na janelinha. Vê se eu posso. E ela conhece a Oni viveu aqui por um tempo. E a Oni é muito dócil, no tanto que toda essa viagem a gente fala, Oni, cadê a Kiara? Ela ficava procurando. Já subiu lá no teto. Gato é curioso demais, né? Vem, Oni, vamos passear. Druida improvisando o banho de hoje. O pessoal ainda não chegou. A Oninha, ó, super de boa. Nossa, e como muda, né? Olha só, isso aqui a gente plantou uma mudinha quando saímos daqui. Vamos ver se é. Esse é cidreira ou capim santo. É, né? Mas tem citronela também, que é um tipo de repelente muito parecido que eu plantei mais pra lá. Olha as toiceiras que se transformaram. Aloe vera aqui.
E tem coisa, minha gente, que eu nem sei que é mais. Tem até uma plaquinha ali que a gente deixou de bambu em cada mudinha. Mas depois de 3 anos se apagou ali o escrito e eu já não sei não. O que será isso, hein? Tem muita coisa. A Amora até reconheço, tá bem grande ali, ó. Aqui não dá nem pra gente entrar, porque o mato também tá alto. Então a gente fica esperto. Quando o mato tá grande aqui, já sabemos que não é legal a gente entrar, ainda mais de chinelo. A Oninha, vem pra cá falando nisso, né? Disfarçando aí no vídeo. Aqui a gente fez algumas trilhas que levam até um rio e um riachinho, muito gostoso. Tem um espaço cheio de borboletas azuis ali dentro, que a gente falava que era o caminho das fadas. E tudo isso aqui era pequenininho. Agora estão dando até mudinho, ó. Isso aqui tudo é muda. Tudo muda. E agora nós vamos mostrar aqui o outro galpãozão aqui, a outra casa. Só que aqui foi um desastre. Se liga no desastre aqui, ó. Olha como é que caiu aqui um pedaço aqui do telhado. Deu um vento aqui há uns 2 anos atrás. Choveu muito. Aí temos esse trabalhinho aí pra nós agora. Cuidado, hein, Fá. Terminar essa casa aqui. Olha o matagal que tá aqui Tá dentro, muito. gente. Tem umas madeiras. Tem coisa que os inquilinos deixaram. Tem até sofá ali, ó. Tem que olhar pro chão aqui para não... As madeiras. Nossa, olha só. Aqui tinha uma mesa, né? Aqui era uma mesa suspensa. Essa tábua aqui, ó. Tá faltando só um pino dela para voltar com ela. E ela ficava suspensa aqui. E a combinha antes, quando tinha telhado, a combinha ficava aqui debaixo. Ficava aqui. E aí a gente tinha a mesa. A ideia aqui ficou um pouquinho alto aqui, ó. Se você ver aqui, deu 6 metros e pouco de altura. É porque atrás a gente ia fazer um muro de escalada e fazer um mezanino na metade com 3 metros. E aí dá para fazer uns quartos mais para cima e embaixo a cozinha. E aqui desce aqui 2, 3 degraus aqui, ó. 1, 2, 3. Aí chega na sala. E ali, olha que bonito, mostra pro pessoal. Olha a parede, ficou chique, né? Esse daqui é tudo garrafa de vidro. Tudo garrafa. O sol bate, fica maneiro. E essas paredes e essa construção toda, no geral, fomos nós dois que fizemos com a ajuda, claro, de muitos amigos, voluntários. O Daniel também, um super amigo que apoiou a gente na pandemia, que foi quando a gente levantou toda essa estrutura. E esse telhado e essa estrutura, né, todinha, foi construída por 3 pessoas, né? Chicão, Fabiano, que é o druida, eu dando um apoio, e o Daniel. Tudo isso tá de pé, assim. Essas grandonas ficou de pé com a máquina, né? A máquina veio e deixou elas de pé. Mas os travamentos desse telhado, nessa altura, tudo Sim. feito manual. Vou falar a medida. Ele tem 12 de comprimento por 6 de largura. A Kiara ali. E a ideia lá também é fazer uma piscininha, né? Aqui tem já buraco. Vai aumentar um pouquinho. Aí, essas madeiras aqui é tudo que caiu lá de cima. Nossa. E elas desceram rolando, né? E nós agradecemos muito mesmo ao Daniel, que foi esse apoio também, enquanto a gente estava longe, de manter o máximo que ele conseguia dessa estrutura. Quando deu esse vendaval que a gente perdeu tudo, ele que recolheu essas madeiras, essas telhas. Tem coisa aqui. Tem que ficar esperto. A Kiara tá de olho. Uma coisa que nós vamos ter que comprar para começar a trabalhar aqui é bota. Bota e calça jeans. Quem diria, hein? Mostra a Kiara que é. Ó, o que a Ori não gosta de ser registrada, a Kiara sempre gostou. Olha lá. E a Kiki. Kiki só não gosta de viajar, fica só na roça. Olha só o tamanho das madeiras que rolaram
do telhado. Nossa, vieram todas rolando. À medida que arrancou as travas, e aí elas... Olha a força, destruiu aquela outra ponta também ali. Nossa. Baita prejuízo, gente. Muito prejuízo. E todas essas paredes a gente vai ter que recuperar com reboco. Esses rebocos são rebocos naturais que fizemos aqui com o pessoal. Tem várias técnicas que a gente aplicava, tanto nos cursos como nos voluntariados, ou só nós 2, 3, 4, depende. Aqui chama cord wood com toquinhos de madeira. E é isso, é o antes, pra gente daqui um tempo poder mostrar o depois. Que vocês já sabem, né? Na estrada a gente não parava quieto, e aqui também vai ser difícil. Dá um choque, né? A gente vê a construção assim, ó. E tava ficando tão bonita, tão bonita. A Oninha vidrada lá nos vizinhos. Ai, papai. E a gente fica triste, né? Não tem jeito. Uhum. E fica abandonado, né? Você vê que não tem como, a natureza toma conta. É. Aqui é o caminho. E a combinha ali, ó, quase sobe no meio do matagal já. Ixi. Já... Não, não é por aqui. Não, por aqui não, né? Essa é uma castanha, né? Essa eu não sei, mas aquela lá é uma castanha, né? Só não é a da Amazônia. Do Pará. Ou do norte, do norte. Dizem que aquela ali é a castanha do Maranhão. Vamos ver. É. Um portal aqui que a gente tem da entrada, onde demarca o nosso espaço. A comunidade chama Comunidade Rosa dos Ventos, Permacultura. Ela tem no total de 23 mil metros. É uma área bem grande. Foi desenhada, feito um designer de permacultura no espaço, onde a gente priorizou que cada um tivesse seu espaço. E dentro desse designer tem 6 espaços individuais, 6 famílias, né, dentro dessa comunidade. E entre esses ecolotes, esses espaços, tem espaços coletivos, como esse aqui, ó. A gente tá agora. Aquele portal a gente fez para demarcar a nossa entrada. E aqui é uma área coletiva, onde servia de camping quando a gente dava cursos de permacultura, cursos de bioconstrução. Linda a imagem, né? E olha a paz, gente. Vou ficar um pouquinho em silêncio para vocês escutarem o barulhinho daqui, ó. Já deu pra ver que a Kiara é que nem a Oni no sentido de acompanhar. Ela é igual um cachorro, ela vai atrás, né, Kiara? E dentro dessa comunidade, desses espaços coletivos e os espaços individuais, onde cada um tem o seu projeto, a sua vida, nós priorizamos e tentamos ser o mais sustentável possível aqui. E usando das coisas naturais para as construções. Então aqui mesmo a gente tem um banheiro seco. Nem sei se está terminado, gente. Mas está aqui, ó. Esse banheiro era coletivo. Os tratamentos das casas, mesmo que sejam convencionais, é de uma forma sustentável. Aqui está fora de uso. E desde que a gente saiu, como nós levávamos à frente tanto a fundação da comunidade quanto os movimentos de permacultura aqui, isso antes mesmo de ter a comunidade, com a nossa saída acabou aos poucos
separando. Então os espaços assim, até chegar a fazer voluntariado, fazer movimentos, mas com o tempo a vida vai levando para outros caminhos, né? Então cada uma das moradoras mudou bastante também. Elas não estão aqui, mas tem até criança nova na comunidade que eu não conheço, a Luz Maria. Então é isso, né? A vida vai encaminhando a gente. Não deixa de ser um espaço maravilhoso, onde todos convivem muito bem. E um espaço de paz, como vocês viram. Aqui é a área das crianças, né? Sim, tinha um escorregador, uma casinha para eles. Uhum. Tá bom. Tá, né? Olha só que dó, aqui era uma amarelinha. Era. Agora, nesse tempo que eu ficar aqui, vocês vão ver. A gente revoluciona. Eu falo que a gente tem faniquito, a gente não para mesmo. Enquanto estava em pandemia, nós se empenhamos mesmo em ocupar a cabeça, plantando, inventando moda. Esse telhado aqui desse banheiro seco, ele é um formato de folha. Ó, até o posicionamento das madeiras embaixo dele, dá pra vocês verem daí, ó. Tem como uma estrutura de uma folha. Assim, ó. Intercalamos madeira com bambu tratado. E tá aí, ó, firme e forte. As paredes são de terra, garrafa, a técnica muito antiga. Quem conhece aí de casa? Pau a pique. Tem outros nomes também. Mas é barro, né? Terra com palha. Vamos, cara. Vamos. E já caiu a noite aqui na roça, como a gente fala. Vou mostrar pra vocês a escuridão que é também aqui fora. Olha só isso. Olha não, né? Porque não dá pra ver nada, né, Oni? Dá só pra escutar os barulhinhos aqui, ó. Dos sapos e tudo mais. Aqui a gente improvisou a mesa. Fizemos uma jantinha bem de leve. Uma linguicinha com queijo, vinagrete. Estamos ainda com a garrafinha. Ainda bem que conseguimos ainda com a amiga lá, com a Lu da cidade. Que aí tá na reserva. A Oninha agora cansou, né, Oni? Mas brincou muito. Correu, se divertiu. E amanhã tem mais. Olha isso. Por isso que a gente tá acostumado a ficar em campos, que a gente mostrou pra vocês, né, Oni? Que era tudo escuro. Porque aqui a gente já tinha essa experiência, né? Então bora pra Kombi. Ainda bem que por aqui não tá tendo pernilongo, mas a luz atrai muitos insetinhos. E nem o banho ainda eu adiantei, mas aqui eu vou improvisar também esse banho daqui a pouco. Mas antes encerramos esse episódio desejando sempre muita paz, muito amor e até a próxima aventura.